A direção do Internacional pretende renovar o contrato com o zagueiro argentino Víctor Cuesta, que tem o vínculo se encerrando com o clube na metade do ano que vem. Apesar da proximidade com essa data, a direção afirma não estar preocupada com a possibilidade de perder o jogador e já projeta quem formará o sistema defensivo na temporada de 2022. Paulo Brax revela que Miquel Ángel Ramírez foi o principal responsável pelo Inter não ter contratado reforços para a zaga em um período mais cedo, e Bruno Mendes, que também tem vínculo se encerrando com o Inter na metade da próxima temporada, é alvo de uma busca por uma engenharia financeira para que o Internacional possa contratar esse jogador em definitivo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Eu vou passar rapidamente para falar sobre a projeção da defesa do Internacional para a temporada de 2022. Esse é o principal assunto aqui desse vídeo. Mas antes, eu aviso você que esse vídeo é um patrocínio da OneXBet. A OneXBet é a maior bookmaker de apostas da América Latina. Os caras patrocinam o Barcelona, os caras patrocinam o Liverpool, patrocinam também o Adupla e diversas competições ao redor do mundo. Você clica no link que vai estar aqui no comentário fixado, te registra e coloca o cupom 1x dupla, 1x dupla, que no primeiro depósito tu ganha o dobro. Se tu depositar 100, tu ganha mais 100. Se tu depositar 200, tu ganha mais 200. Essa é a barbada que a dupla te dá. Beleza, gente? Vamos falar sobre a defesa do Internacional, porque o Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Inter, deu uma entrevista muito interessante para o pessoal do Vozes do Gigante, o Lucas Colar, o Alexandre Ernest e também o Leandro Bess. E nessa entrevista, que eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, a entrevista completa, mas nessa entrevista o Paulo Brax deu alguns detalhes do que o Internacional pensa sobre a montagem do elenco, e nesse vídeo aqui eu vou tratar especificamente da montagem da defesa para o ano de 2022. E eu começo falando sobre o Víctor Cuesta porque esse talvez seja o jogador que tem a situação mais indefinida, o que mais desperte dúvidas e curiosidade do torcedor do Internacional. O Víctor Cuesta, ele tem contrato com o Inter até junho de 2022, até a metade do ano que vem, ou seja, a partir da virada do ano, o Cuesta já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. De qualquer maneira, a pergunta é, o Inter está interessado em renovar com o Víctor Cuesta? O salário dele não é dos mais baixos. O Cuesta, por exemplo, ele ganha em dólar e ganha na casa dos 400 mil reais por mês no Internacional. Então é um salário que é considerado alto. 80 mil dólares aproximadamente é o salário do Cuesta. Dentro disso, o Internacional, sim, pretende renovar o contrato com o Cuesta. É claro que vai depender ainda de uma conversa em relação a dinheiro, quanto que o Cuesta pretende receber e quanto que o Internacional pretende pagar. Mas a grande tendência é que as duas partes cheguem a um acordo a partir do momento em que a negociação iniciar, o que ainda, pelo menos por enquanto, não aconteceu. O Cuesta, eles têm contrato até metade do ano que vem, mas não despertou, pelo menos nesse momento, até onde a direção do Internacional sabe, o interesse de nenhum outro clube que já possa estar sondando ou especulando o jogador. Nessa entrevista para o pessoal do Vozes do Gigante, o Paulo Brax deixou claro que o Inter tem uma relação muito próxima com o Víctor Cuesta, de uma franqueza muito grande, com o Cuesta e também com o empresário do jogador, que é o Christian Bragarnik, que é o mesmo empresário do Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional e que levou o Thiago Galhardo para o futebol espanhol. Então, tanto o empresário do Cuesta como o próprio Cuesta têm relações muito estreitas com os dirigentes do Internacional. E de acordo com o Paulo Brax, isso deixa o Inter tranquilo em relação à possibilidade dele permanecer no Beira-Rio a partir da metade da próxima temporada. Dentro disso, se o Cuesta ficar, e a direção do Inter acredita que sim, ele irá ficar, a gente já pode desenhar o plano que o Inter tem para os seus zagueiros. Eu coloquei aqui 5 zagueiros que vão ser do elenco do Internacional na próxima temporada e que vão ser a base desse elenco do Inter. Victor Cuesta, Bruno Mendes, Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Rodrigo Moledo. Tem o Zé Gabriel, Tiger? Tem o Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel é o seguinte, se o Inter receber uma proposta por esse jogador, o Inter libera. Já não se acredita mais tanto no Zé Gabriel. E também se entende que ele é um jogador que tem um pouco de mercado. Ele é jovem, o Inter pode conseguir algo em torno de 3 milhões de dólares por esse atleta. Se receber uma proposta desse nível, o Inter vende o jogador. Ele já recebeu algumas sondagens de Major League Soccer e a ideia do Internacional é fazer alguma negociação envolvendo o Zé Gabriel. Bom, gente,
Outra questão importante para a gente ressaltar aqui é relacionada ao Bruno Mendes, porque destes todos, o Bruno Mendes é o único jogador que não é do Inter. O Bruno Mendes pertence ao Corinthians e tem contrato com o Internacional até julho de 2022. Mas também nessa entrevista para o Vozes do Gigante, o Paulo Brax deixou claro que a compra do Bruno Mendes é absolutamente viável. E já que é viável, ela é cogitada pelo Internacional, que está tentando montar uma espécie de engenharia financeira para pagar o valor do passe fixado do jogador para o Corinthians na próxima janela de transferências, no próximo meio de temporada em 2022. O passe fixado do Bruno Mendes é de 5 milhões de dólares e o Inter tem janelas de compra para o Bruno Mendes. Por exemplo, agora em novembro, o Inter pode executar a opção de compra. Se não executar em novembro, pode executar no próximo meio do ano. De mês em mês, o Inter tem dispositivos que permitem ao Inter contratar e pagar o passe fixado ao Bruno Mendes. 5 milhões de dólares, gente, são 30 milhões de reais. É um valor considerado alto. Só que, para um zagueiro de 21 anos que vem jogando o que o Bruno Mendes vem jogando, o Inter não considera um valor caro, entende que é um investimento. E esse investimento deverá acontecer pelo Internacional na próxima temporada. É claro que tudo depende também de como que vai ser o desempenho do Bruno Mendes até lá. Hoje ele é titular absoluto. E vamos lá, a tendência é que ele mantenha esse nível de atuações que vem apresentando no Internacional. Se isso acontecer, o Inter deve sim fazer um esforço para pagar os 5 milhões de dólares para o Corinthians e ficar com esse jogador em definitivo. Com o Bruno Mendes ficando, vocês viram que eu citei os 5 zagueiros aqui nessa lista e não citei o Lucas Ribeiro, porque o Paulo Brax também confirmou que o Lucas Ribeiro não fica no Internacional para a próxima temporada. A gente trouxe aqui, um tempo atrás, a informação de que o Vasco da Gama solicitou um empréstimo do Lucas Ribeiro e que o Internacional acabou liberando, mas o Hoffenheim da Alemanha, que é o clube que detém um passe do Lucas Ribeiro, acabou não liberando. O passe fixado do Internacional para comprar o Lucas Ribeiro é muito alto, na casa dos 6 milhões de euros. Essa sim, uma quantia impagável pelo Internacional. Ainda mais para um jogador que se entende que não tem a projeção que o Bruno Mendes tem, porque o Bruno Mendes hoje é titular indiscutível do Internacional, o Lucas Ribeiro é banco hoje. Então, se é para pagar em alguém, paga no Bruno Mendes, o Inter não vai pagar a opção de compra do Lucas Ribeiro e ele volta para o Hoffenheim. Isto é um assunto que já está definido e discutido dentro do Internacional. Então, a zaga para o ano que vem é essa: Cuesta, Bruno Mendes, Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo, que está voltando. Eu já fiz um vídeo algumas semanas atrás sobre a situação dele, e também o Kaique Rocha, recém-contratado. Vocês gostaram? Eu quero a opinião de vocês. Aqui na descrição do canal, aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para a entrevista completa do Paulo Brax pro pessoal lá do Vozes do Gigante, beleza? Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações e lá no OneXBet e colocar o cupom 1xdupla para ganhar em dobro o seu primeiro depósito. Valeu? Beijo!